Então, um prazer, pessoal, receber todo mundo por aqui, começando o nosso primeiro Into Talks. Queria dizer que é um sonho a gente estar realizando aqui, que é um episódio para falarmos sobre funcionalidades, para falarmos sobre processos, pontos interessantes para toda a nossa comunidade de clientes. Uma ótima oportunidade para essa troca de experiências. E eu quero chamar aqui já para gente o nosso convidado, o Irani. Ele que está à frente ali do cemitério Monte Santo, cemitério Parque. Irani, obrigada por aceitar esse convite para essa primeira edição do nosso podcast do Into Talks. Deixa eu falar um pouquinho antes, só, Irani, de você e explicar um pouquinho do convite, desse convite, da escolha do Irani, que eu acho que é importante dividir com vocês. Um tempo atrás eu até tinha comentado em um vídeo que saiu lá na nossa rede do Instagram da Into, de um cliente que tinha comentado, né, de que o que é repetitivo tem que ser automático. E quem pronunciou isso foi o Irani. Né? Irani é um cara que foi quase um futurista para a gente aí quando teve a implantação do, da organização dele. E trouxe uma série de insights, né, de jeitos de funcionar diferentes, com novidades, com automações, jeitos que promoviam uma grande velocidade nesse processo de lançamento da venda, com validações automáticas, com uma série de processos automáticos que deixou tudo muito ágil e tudo muito bem estruturado, padronizado. Então, o ganho que a gente viu, né, no final de tudo foi muito alto. Então, daí o convite para o Irani, que está aí com a gente hoje. Tá? Obrigado pelo convite. É um assunto que me interessa muito, né? E interessa muito a empresa aqui, a questão da venda ágil, né? Nós somos do Monte Santo, né? A gente já nasceu, como vocês disseram, já dentro de um ecossistema digital, né? E já pensando nisso, as premissas quando a empresa ia entrar em operação, né? A gente entrou em operação em maio do ano passado, maio de 2023, 15 de maio de 2023, a gente iniciou as vendas de planos funerários. Tá? Somos um cemitério, né? A gente já nasce também como o maior cemitério privado da América Latina. A gente tem hoje 110 mil jazigos e a inauguração vai ser agora no dia 21 desse mês. E aí a gente inicia a segunda parte da operação, que é a parte do cemitério em si, né? Já habilitado, já para sepultamento e com o sistema da Into implementado. O sistema da Into, quando nós optamos por ele, o que a gente estava buscando? Tá? A questão da venda ágil ela era muito importante para a gente. Por quê? A gente tinha um período de um ano para poder startar, colocar o nosso produto no mercado e, a partir daí, a gente precisava de agilidade. Aí eu estou falando de agilidade operacional. Então, não dava para poder a gente trabalhar no sistema que eu já tinha observado em outros planos funerários, né, e outros cemitérios, onde a gente vai lá, leva um papel, né, passa por aquela fase de convencimento do cliente, efetua uma boa venda, colhe os dados do cliente no papel, né, leva aquilo para uma sede, aquilo é redigitado e depois é inserido no sistema, inicia-se o processo de cobrança. A gente tinha percebido que, com, né, alguns amigos que a gente conversou do setor, que era muito comum que houvesse uma desistência entre aquele momento que a venda aconteceu e o momento onde seria paga a primeira parcela. Correto. A solução que a gente pensou foi de ter isso automatizado, né, digitalizado, de forma que a venda ocorresse naquele momento mágico. O vendedor está lá, o cliente gostou do produto, quer comprar, e quando esse momento mágico ocorre, a gente não perde essa oportunidade. A gente tenta receber na hora. Então, o sistema hoje da Into, ele habilitou para a gente a opção de já enviar o boleto através de PDF, é possível enviar links, tá? É possível trabalhar com a recorrência de cartão de crédito e o pagamento através de Pix também. Todos eles acontecem, né, num tablet, né, que vai estar em posse do nosso vendedor, e o vendedor efetua aquela venda na hora e muitas vezes já consegue receber na hora. Às vezes dá um prazo de 1, 2 ou 3 dias no boleto, né, porque no momento a pessoa pode não estar com a app disponível, ou internet, alguma coisa para que a venda aconteça. Mas essa é a ponta do iceberg, porque o que nos fez escolher o sistema da Into, tá? Nós pesquisamos todos do mercado, a gente teve reunião com todo mundo, né? Inclusive com alguns muito grandes também, que nem são especializados, né, nessa parte de cemitério, mas que eles não traziam para a gente a solução que a gente precisava.
O que a Into trouxe para a gente foi a questão da automação. Então, você tem uma Perfeito. venda nesse processo, tá? Digitalizado, que eles vão explicar depois aí para vocês como que funciona. Isso permite que a gente consiga também gerar uma cadeia de valor dentro da empresa, onde todos os processos passam de uma etapa para outra de forma automatizada e principalmente no fluxo assistido. Então, a gente consegue enxergar o que está Máximo. acontecendo e consegue adaptar tanto a empresa ao sistema, né? Porque foi o que a gente fez no começo, a empresa, como ela estava nascendo, a gente conseguiu colocar várias rotinas da empresa dentro do que era a rotina da Into. E nesse momento a gente já está fazendo o contrário, a gente está pegando algumas rotinas da Into e adaptando para a nossa empresa. Então, na nossa forma de trabalhar, a gente conseguiu fazer algumas customizações. A ideia é de sair lá na outra ponta com uma empresa totalmente ágil, né? Nisso a gente acredita que a gente reduz custo e a gente vai Sim. conseguir gerar mais valor para o cliente da gente. E ó, você trouxe vários pontos importantes aí para a gente, né? Que a gente vai abordar aí no decorrer do episódio, mas o que você trouxe aí já de como o processo funciona mostra bem o padrão que a gente preza muito, né? De conseguir reproduzir um padrão de processo dentro da ferramenta que vai garantir que tudo aquilo que os usuários estão lançando, tudo que os vendedores estão produzindo, esteja dentro de critérios que foram elaborados internamente, né, estabelecidos, e critérios simples. Uma coisa legal do projeto de vocês era que o modelo de vendas era muito simplificado, né? Tinha algumas regras ali mas elas não tinham muitas variações. Era um processo muito fechado e muito simples no que ele tinha que ser cumprido. E a partir daí era sempre o mesmo modelo. A venda tinha que entrar de um jeito e sempre saía do mesmo jeito, né? Óbvio. A gente tem modelos de vendas diferentes. Eu posso vender um plano, o que é uma venda nova, eu posso vender um plano que era um modelo de portabilidade, posso vender um plano que é humanos e pets, e ter várias diversidades, né, no modo de se vender. Só que o sistema também é compatível com todas elas, né, e traz para a gente, independente do modelo, um padrão também de lançar, né, trazendo muita segurança do que os vendedores estão produzindo e uma ciência de que o que eles estão produzindo estão sempre dentro dos critérios que foram estabelecidos anteriormente pela empresa. E tudo isso com agilidade, né? E tudo isso com velocidade. Ilani, um pouquinho antes até, gostaria de a gente explorar um pouco mais, né? Essas visões que você trouxe para a gente, eu lembro que a gente atendeu você lá no evento que teve em Campinas, né? Em uma das feiras, foi lá visitar nosso stand, estava Sim, meu visitando pai era vivo na um época, monte ele me de levou lá na outros feira. stands ali. E ficou ali com o Leandro um bom tempo. O Leandro dividiu depois com a gente como que era o seu projeto. E eu, assim, cuidando do produto do iVertex, me veio uma sensação, assim, de logo iniciar e poder conseguir produzir tudo aquilo que você estava trazendo para a gente de novidade. E, ao mesmo tempo, sabendo que era muita coisa para se fazer. Mas vendo tudo isso funcionando, é muito satisfatório para a gente saber que a gente conseguiu alcançar um resultado positivo nesse cenário. E assim, eu queria ouvir um pouco sobre a sua história, né? Assim, você como veio de fora assim, não era atuante no segmento funerário. Me fala um pouco sobre da onde que veio essa sua experiência, essa visão mais voltada para automação. Explica um pouquinho como que você veio parar nessa parte do segmento funerário, Dani. Como na vida de todo mundo, são várias vertentes, né, que chegam no momento presente e transformam a gente naquilo que a gente é. Nós somos, na verdade, do setor imobiliário, tá? Somos uma incorporadora, éramos uma incorporadora, né? A Gávea Construções e Serviços, e a nossa especialidade era terreno, loteamentos. Então a gente trabalhava com isso, tá? É muito comum, você chega, né? Você pega um terreno, uma área, uma terra nua, né? E você faz todas as benfeitorias ali, rua, água, esgoto, luz, né? E começa a vender os terrenos. A conversa do cemitério começa com meu pai, há muitos anos atrás. Ele
ele costumava ir em alguns velórios e ele achava que o tratamento que era dado, tá, tanto para os entes que estavam ali, como para quem estava sendo sepultado, era um tratamento um pouco desumano. Então, ele falava comigo, Irani, Júnior, né, que é como eles me chamam na família. As pessoas parecem que não têm dignidade, parece que quando você chega, você enterra, você está enterrando qualquer coisa, está enterrando um objeto, às vezes nem parece que está tratando a pessoa como um ser vivo, mesmo que fosse parecido com um animal. Então, eu consigo perceber que eles chegam ali, fazem a coisa de qualquer jeito, não existe um respeito, não existe um rito. E, conversando, sobre isso, acabou surgindo a ideia da gente fazer um cemitério. Então, assim, simples assim, desse jeito, com uma visão que meu pai já faleceu, tá? Ele faleceu na época do Covid agora, né? Infelizmente ele foi uma das vítimas, mas ele já deixou tudo muito claro para gente do que deveria ser feito. Então a palavra número 1 que a gente tem dentro do Monte Santo é a questão da dignidade. Tá? É de você realmente você conseguir dar o rito e o respeito, né, que aquele momento da despedida merece. Então o que a gente quer entregar é entregar qualidade, tá? Não importando qual seja a classe social de que esteja sendo sepultado no cemitério. Então a gente quer entregar todo um ecossistema que aquela despedida, né, pelo menos na parte terrena, que a gente consiga entregar algum valor para as pessoas, né, alguma coisa que conforte aqueles que estão ficando e dignidade para quem está indo. Então, a partir disso, né, a gente começou a desenhar o cemitério em cima de um dos terrenos que a gente tinha. Hoje a Monte Santo é uma SA, tá? Eu sou um dos acionistas. E quando a gente entrou nesse ramo, na verdade, assim, foi muita pesquisa, a gente não sabia nada, né, do ramo cemiterial, do ramo funerário, e depois de muita pesquisa, a gente chegou finalmente nesse ponto que era, bom, vamos colocar a empresa no ar, o que a gente precisa? Entre as outras coisas, né, que a gente precisava naturalmente, inclusive de consultores, a gente chegou nessa parte do sistema, né, e o que eu percebi, pegando aí fora? Aí entra a segunda vertente. Eu sou cientista de dados, então eu tenho uma formação também na área de TI, né, uma formação muito específica. Na verdade, eu trato com fenômenos, né, previsões e outras coisas que os dados podem nos apresentar, mas tenho uma vivência nessa parte de infraestrutura. E pesquisando com os sistemas aí no mercado, eu comecei a perceber que quase todos, sem exceção, eles foram criados a partir das rotinas que as empresas tinham, muitas Sim, vezes rotinas que faziam sentido há 20 anos atrás, 15 anos atrás, né, quando não sim. se dispunha dessas tecnologias que a gente tem hoje, de nuvem, né, de comunicação rápida e outras coisas, e eu vi que nenhum daqueles sistemas estava nos atendendo, principalmente na parte da flexibilidade. Então, pesquisando, a gente chegou na Intuo, né, a gente teve duas conversas, uma foi uma conversa em videoconferência e a outra foi na feira, que a gente teve lá em São Paulo, que a gente se encontrou e conversou, e foi onde a gente optou, fechamos negócio lá e começamos a trabalhar junto. O que é o legal da Intuo, tá? Primeiro, o que eles prometem, eles cumprem. Então, assim, a gente entregou para ele um prazo recorde. Eu falei, tem 30 dias para colocar minha equipe de venda na rua com notebook. Não tinha nem comprado ainda os tablets para os vendedores utilizarem. E aí o pessoal conseguiu colocar. A segunda É vez que eu verdade. coloquei eles no aperto foi há 2 meses atrás, onde eu falei, ó, meu cemitério vai inaugurar daqui a 2 meses, daqui a 3 meses. Eu preciso desse sistema pronto para poder o cemitério funcionar. E realmente eles entregam no prazo, eles conseguem fazer eles gerar. Lógico que eu te dei muito trabalho, Bruno, mas agradeço muito a você, Thiago, a sua equipe, que assim, teve dia que ficou até 1 hora da manhã a gente trabalhando aí para poder colocar o negócio lá. Não que eu queira isso, também como gestor, a gente não quer que ninguém fique na madrugada trabalhando, mas o que foi mais bacana foi vocês conseguirem entregar uma coisa que eu sei o Sim, quão desafiadora é. Né? As pessoas sim, acham que o sistema está pronto ali e tal, que é só chegar e mesmo numa operação que parecia simples, né? Como era o caso das nossas vendas lá, dos tipos de vendas que a gente viu que quando você está fazendo, na hora que a coisa entra em produção, fica muito mais complexo e você tem muita coisa para resolver. Mas a tranquilidade que vocês me dão é que essa empresa digitalizada e ágil que a gente almeja, a gente vai ter ela lá na outra ponta. Então, você está sendo feito por etapas, isso também era o nosso combinado, né? Mas a parte principal, que era de venda, já aconteceu. Agora entra a parte de operação e os outros agregados aí que a gente vai precisar para poder tornar essa visão do meu pai, né, uma realidade, de entregar um produto de qualidade para o nosso cliente e que seja com um custo mais acessível possível, baseando também no custo nosso, que é reduzido quando a gente digitaliza esses processos. perfeito. E eu acho, Eficiência operacional, né, Marina? com toda certeza, e eu acho o máximo, Irani e Bruno, quando você fala sobre trazer dignidade, e a gente não precisa deixar a tecnologia de lado, ela não é inimiga. Exatamente, ela ajuda. Ela é quem vai trazer ali, ela é quem vai dar todo o suporte para que você consiga chegar nessa qualidade que tanto almeja, né. Essa é a ideia. Inclusive, aí você estava falando do prazo também, né?
Agradeço ao Leandro que gosta de assumir O esses Leandro cargos também aí, ó. esqueci do O Leandro. convite é Obrigado, danado, Leandro. viu? Eu queria ter a coragem de falar assim, Irani, você começou atrasado procurando a gente, mas não tem. Aí o Sim. Leandro fala, vamos fazer. Aí a gente faz. É Mas assim que a gente funciona. está indo bem tranquilo com isso. Essa etapa agora, a Muito gente bom começa tempo, gente. uma nova fase, que é a fase da operação, né? A sua parte já está pronta, né? Estou fazendo a minha aqui agora, para o dever de casa. Sim, Para dentro de algumas semanas, a gente está já com o cemitério operacional. Irani, me perfeito. conta uma coisa, seus vendedores já estão na rua, eles já Sim, estão operando, então, desde o ano passado, desde e você já 15. entrou, então, utilizando os tablets ali para o pessoal, com Isso. aplicativo, São tudo 20 nesse formato. vendedores, 20 vendedores operando com tablets, desde 15 de maio, tá? E isso aí foi colocado, como eu disse para você, em 30 dias o pessoal da Intro conseguiu subir a parte, né, de retaguarda aqui, de background, e essa parte do front-end lá, né, da ponta da venda com os nossos vendedores, tá? Hoje a gente efetua venda de planos funerários e de jazigos também. Então, ambos acontecem, né, no ecossistema do Evertex, dentro de um tablet, né? A área que a gente opera é uma área assim, privilegiada de questão de rede, né, de acesso a celulares. Então, o tablet está conectado na rede de celular e a gente consegue vender em qualquer lugar, tá? Os vendedores gostam muito também porque ele consegue encerrar uma jornada de venda naquele mesmo momento. Ele não tem que pegar nenhum papel, depois ver se foi digitado correto e resolver outros problemas. A parte da venda, a hora que ela é concluída aqui digitalmente, né, qualquer interpelação, qualquer coisa que aconteça, já é responsabilidade do pessoal do administrativo para poder resolver. Então, questão de parcelas, se está divergente o que foi contratado, do que foi solicitado, enfim. A parte do vendedor, o vendedor fica livre para vender. Essa que é a ideia. Muito bom. E aí, o que eu queria ouvir de você também, o que a gente estava comentando aqui com o Bruno, é que vocês usam o que a gente chama de enriquecimento de dados, Exato. né? Então, você evita ali muita falha. Para quem não conhece o enriquecimento de dados, né, Bruno? A gente consegue fazer busca ali em um banco de dados, né? Trazendo ali já endereço, nome, telefone, né? Os principais dados mesmo ali daquele meu cliente ou beneficiário que eu estou adicionando, né? E conta um pouquinho para a gente como que é isso? Como que é para É um sistema muito você interessante, tem tá? números que você pode compartilhar para a gente, né, do quanto isso evitou erro, como que é para você? Ah, sim, com certeza. O sistema de enriquecimento de dados, basicamente, o que é, tá? Existem dados públicos na internet, tá, de todos nós. Então, meu CPF está lá, existem lugares que citam meus endereços, existem lugares que citam o meu telefone, né? E esses dados, eles são condensados, né, em alguns bancos, tá? O Serasa, por exemplo, faz isso, existem outros no mercado que trabalham nessa sistemática, onde quando a gente utiliza esse banco de dados, né, através de um início, por exemplo, um CPF, quando você chega no sistema da Evertex, né, na Monte Santo, e você digita o meu CPF lá, ele busca tudo que ele encontrar da minha pessoa e faz como se fosse um pré-preenchimento. Ele apresenta para o vendedor que está ali. Então, ali eu já sei a data de nascimento, com certeza, porque essa data de nascimento vem da Receita Federal. Então, assim, ele é um dado público também, não tem nada de LGPD, né, nenhum tipo de restrição a obter isso, o nome completo da pessoa. Perfeito. Isso já aumenta a segurança, né, no momento que você está contratando, né? A pessoa não vai poder mentir uma idade ou passar uma documentação falsa para você. E ela também, o sistema de enriquecimento de dados, ele agiliza muito essa parte da venda, que é a parte depois, beleza, vamos fechar, está concluído, tal, vamos aqui preencher o seu cadastro. Então, muito do cadastro já vem preenchido automaticamente. O que o vendedor faz, você podia confirmar seu endereço para mim? Aí a pessoa fala lá, Rua Lauro nas Pontes 87. Ele chega e só olha, se tiver já escrito Rua Lauro nas Pontes, ele não precisa de digitar aquilo de novo, né? Ele só dá um enter e passa para o próximo item. E ele vai fazendo Perfeito. isso até chegar ao fim da venda. Normalmente, tá? Isso vai ser muito mais rápido que um preenchimento de formulário, é o que a gente acredita. Não medimos a velocidade, não, mas essa é uma segunda ideia. O principal disso é que, além da gente conseguir informações mais precisas, tá, de quem a gente está vendendo, a gente trabalha com um público também que é idoso, né, o pessoal que está contratando plano funerário, a gente consegue pegar, por exemplo, um CPF que ele não sabia de cor e ele não tinha naquele momento ali. Então, assim, se bateu o nome, bateu a data de nascimento, infere-se que aquele CPF está correto e a gente consegue prosseguir muitas vezes e depois conferir no documento dele sem precisar de atrasar a venda. Perfeito. Então, você falando do enriquecimento de dados, né? E você só pede uma confirmação de endereço. A gente testou lá muitas vezes, coloquei meu CPF,
trouxe endereços meus de muitos anos Sim, atrás, endereço recente, ele traz tudo que tem direito. O iVertex carrega tudo isso e confirmou o endereço, ele tem garantia de que está tudo atualizado, como você mesmo falou, data de nascimento, vem estado civil, vem o nome completo da pessoa, é uma chance não só de você agilizar, como também de validar, né? Automaticamente você sim, já está exato. validando que aqueles dados são dados reais, né? Uhum. Válidos e tudo dentro da máxima qualidade ali no processo de lançamento de dados e lançamento de vendas. Né? Lembrando que esses dados são dados que serão consultados depois com os atendentes, né? E Sim, são vão gerar validados. documentos oficiais depois, posteriormente. Então, é importante que eles passem por um modelo de validação, né? E Uhum. quando vocês implementaram, a implementação do enriquecimento de dados no iVertex se deu para o projeto do Monte Santo, inicialmente, né? A gente implementou para eles. E depois desse modelo, a gente percebeu o quanto de valor que isso traria, né? Principalmente para o lançamento de venda. Né? A garantia de que você está imputando no sistema dados sempre validados. E é isso, além da agilidade, né? Que foi o motivo principal, mas foi também muito interessante isso, porque a coragem que vocês tiveram, né, de implementar essa API, eu não tinha visto isso funcionar em nenhum sistema ainda, né, de ponto de venda, né, de porta a porta, e realmente funcionou bem, tá? A gente tem utilizado bastante. A gente subiu aí, enquanto você estava comentando, né, algumas telas que mostram a tela do aplicativo, em que a gente lança apenas o CPF, e ali naquele momento a gente já faz uma consulta instantaneamente a esse Big Data, que nos devolve a informação, e a partir daí os dados são carregados, já são exibidos em tela para que o vendedor possa conferir, né, e validar com o cliente que está ali na frente dele, tanto via app, quanto via desktop funciona o modelo. E traz uma utilidade muito grande, né? O iVertex tem regra de negócio que valida se um CPF é válido. Mas aí eu estou validando o erro, né? E Isso. quando eu poderia já começar acertando, que é a questão do enriquecimento. E o quanto isso torna o processo, como ele falou ali, mais ágil à frente do cliente, né? Exato. Você pega o cliente ali no momento certo da venda, né? Não É precisa, o agora momento me fala esse mágico, né? endereço. Que é o momento mágico da venda. Se tudo deu certo até aquele momento, né? A etapa depois é o pós-venda, né? Prestar um bom atendimento, mas a gente não pode deixar dúvida, né? Então, você deixar bem claro qual que é o produto que a gente tem e não perder muito tempo com essa parte, né? De fazer esse onboarding, de trazer o cliente para dentro da empresa. Muito bom. E aí, Bruno, o que mais aí que você captou daquela primeira fala do Irani que você quer trazer para a gente? Então, eu estava pensando aqui, né, desse processo todo e de como ficou a implementação no final. Tinha uma parte também muito importante que era depois do lançamento, né, da venda. Né? A gente falou da agilidade que a gente cria ao lançar e da importância dela. Eu acho que todo mundo ficou claro aqui. E acaba sendo um desejo, a gente está falando de venda ágil, né, que é o tema principal, e a gente quis explorar esse tema porque não foi só algo que a gente conseguiu entregar de resultado para o projeto do Monte Santo, mas é algo que a gente ouve também em comum dessa comunidade de clientes que a gente Sim. tem, de ter uma preocupação, eu tenho usuários aqui que gastam muito tempo lançando a venda, e de fato, dependendo do processo que você tem interno, ele vai gastar muito tempo. Né? Porque é uma venda que não está usando, às vezes não está usando todas as regras de negócio que ele poderia usar, né? O processo não está voltado para automações. O processo não está voltado para utilizar desses mecanismos, das ferramentas que o sistema tem. E a ideia da gente estar falando sobre elas aqui é justamente suscitar essas questões, né? A pessoa que está nos ouvindo. Pô, fala, eu estou demorando muito tempo para lançar a venda, será que eu não posso usar algo assim? Acho que pode, né? Que não seja o enriquecimento de dados, mas uma regra de negócio não pode me auxiliar? Também pode, né? Eu só uso desktop, eu não uso aplicativo, será que dá para usar? Lógico que dá para usar, né? E a partir daí, poder usufruir do que o sistema tem de melhor. E quando a gente estava falando, né, sobre essa questão do pós-lançamento, o pós-lançamento também no projeto do Monte Santo,
ele trouxe uma questão sobre, Bruno, depois que eu vendo, eu posso ter modificações no formato dessa venda, né? E aí suscitou umas discussões longas aí, né? Porque a gente tinha alguns empecilhos, né, relacionados a isso. Assim como o Monte Santo faz, eu tenho uma série de outros clientes que, quando vendem, geram um parcelamento longo, né? As vendas de vocês são em quantas vezes, mais ou menos, assim, Irani? Normalmente em 12 parcelas. Em 12, né? Até Olhando curto. parcelas em 12 mensalidades, poder o plano, né? No caso dos jazigos, a gente trabalha com até 60 meses, tá? Perfeito. São Perfeito. parcelas. Então, assim, tem um parcelamento curto, mas a ideia de ter um parcelamento e todas as emissões ocorridas naquele primeiro momento, se você tem uma mudança na formação do plano, igual taxa de agregado, que é um modelo que o Monte Santo também tem, né? Existe cobra, e é um modelo que é muito praticado, né? É comum. A taxa de agregado, né? Lembrando que a venda que é feita pelo Grupo do Monte Santo dentro do iVertex, ele faz lançando beneficiários, né, Irani? Então vai lá, Sim. lança um beneficiário e informa qual é o grau de relação dele, o sistema interpreta isso e vê se aquele grau de relação deve gerar algum tipo de cobrança ou não. Perfeito. E já traz esse item de cobrança automaticamente ali para o preço, para o custo daquele atendimento. E assim, o vendedor em si não tem que praticar nenhum tipo de leitura, né, em cima do que ele está promovendo de venda ali. O vendedor tem que se preocupar, mas em dar atenção àquele familiar e atender, pegar os dados e pegar o gancho em que ele conseguiu conquistar o convencimento de que aquela venda é importante para a família. E eu acho que isso traz um outro ponto importante, Bruno, que o vendedor ele não precisa necessariamente decorar aquele monte de regra para conseguir seguir uma venda, né? Exato. Ele tem ali alguém trabalhando por ele para fazer essas validações, né? Seja ali as mais básicas, desde umidade de beneficiário, grau de relação, enfim, isso tudo ele não precisa se preocupar em decorar tudo, né? Isso faz também com que você havendo ali uma rotatividade ou não desses vendedores, eles consigam pegar mais rápido, né? Sim, é Com um perfeito. treinamento pequeno, você consegue adaptar. O que ele faz ali no momento da venda, ele acerta tudo. Isso aí. Mas aí, no pós-venda, tem aquela alteraçãozinha. É uma alteraçãozinha pequena, esqueci de incluir alguém. Aí esse alguém que esqueceu de incluir, muda todo o parcelamento que foi criado no momento da venda. E aí como é que resolve? Né? Porque uma das coisas do projeto Monte Santo também, a gente implementou uma carteira digital. Então, o que essa carteira digital faz? Né? Uma coisa muito ágil também, né, dentro desse processo. Cria um documento, um boleto, o sistema ele faz essa emissão, né, através de uma API, diretamente com o banco. Não tem ninguém operando essa emissão. Né? Isso é algo que o sistema faz a partir do momento em que esses boletos existem, que os documentos receber existem. E em caso de uma alteração, então nota, eu vendi, criei 12 parcelas. Fiz a alteração, o sistema baixa as primeiras parcelas que foram emitidas, corrige o valor dessas parcelas para a nova formação de valor do contrato e faz a nova emissão. Então, as parcelas são corrigidas automaticamente simplesmente porque o contrato agora tem uma nova composição de beneficiários. E com essa nova composição, um novo valor. Então, é um modelo assim que ficou muito, muito bem fechado. Pessoal, sobe a tela aí do histórico de parcelas lá para a gente entender como que isso pode afetar, né? Então, é um histórico de parcelas que... Aí, beleza, tá bom. Isso só para entender o impacto que um parcelamento tem, né, dentro do histórico de um cliente, né, que está dentro da empresa. E aí, todas as parcelas que já foram pagas, ele não mexe, obviamente, né, o sistema não alcança, mas todas aquelas que estão vencidas, ele também ele mexe e a vencer, né, ele modifica todo o parcelamento. É algo que a gente conseguiu reunir dois mundos ali, né, porque normalmente as empresas que conseguem mudar
o valor da sua parcela num plano são as empresas que têm um faturamento de que só gera uma parcela por mês. Elas não têm um modelo carnê para recebimento disso, né? Exato. Então, essa empresa, ela acaba ganhando uma habilidade, que é, mudei a formação do contrato, mudei a minha manutenção, né? O meu valor da parcela. Já o Monte Santo, ele ganhou o híbrido, ganhou o melhor dos dois mundos, porque ele consegue fazer um parcelamento longo, né? E aqui a gente está falando do plano agora, né? Uhum. Então, fazer um parcelamento longo, gerar essas parcelas, porque também tem uma questão, né? É legal você gerar várias, Sim. porque eu posso ter antecipação de recebimento. A gente sabe que tem alguns clientes que vai lá, pega um carnê longo, e ele opta por pagar esse carnê. Então, quanto não é legal você ter esses pagamentos antecipados? É importante ter. E então, você dá essa opção. Então, você gera um parcelamento longo e, na hipótese de mudar, o sistema muda para você. Então, é a união do melhor dos dois mundos. Como que é esse cenário aí para você, Irani? Quer Olha, dizer, aqui não tem de agilidade só da venda, né? a gente começa a entrar, né, naquela visão que eu tinha te falado, de ter a empresa com os processos digitalizados. A gente entende que isso traz para a gente, entre outras coisas, redução de custo. Tá? Então, eu tenho redução na parte do retrabalho, eu tenho redução de horas trabalhadas, né, dos nossos funcionários e também, né, de não ocupar nossos vendedores, né, quem não tem o primeiro contato com o cliente, com qualquer tipo de questão que não seja a venda. Tá? O processo ele vai além, né? Vocês, além de todas essas tecnologias que vocês nos trouxeram, vocês também colocaram o sistema de operar a parte de cobrança através de API. Então, a gente tem uma situação onde, através da API, eu emito um boleto na mesma hora, esse boleto pode ser pago na mesma hora, tá? Você não precisa esperar enviar um arquivo de retorno, o banco fazer o processamento para depois aquele boleto estar disponível para ser efetuado o pagamento. Em alguns bancos até isso acontece só no outro dia, né? No nosso caso, o boleto ele já sai vivo, já sai funcionando. Existem as partes de conciliações, onde dentro do processo, né, depois que a venda já foi efetuada, né, quando uma parcela é paga em sistemas tradicionais, né, quando estão integrados ao banco, você vai ter uma situação de você ter que ir lá todo dia baixar um arquivo de retorno, colocar um arquivo de retorno na sua máquina, fazer o processamento e a partir daí você conseguir identificar quem pagou e não pagou para poder você seguir sua rotina, né, sua cobrança do dia, seja o que for que você precisar fazer. No caso do sistema de vocês utilizando a API, vocês fazem com o orquestrador. O orquestrador vai lá, faz uma consulta, busca para mim, eu não preciso de preocupar, né? Não existe aquele risco que acontece muito em empresa, esqueci de pegar o arquivo de retorno, né? Então, eu sei que a cada dia, quando está chegando aquela informação ali, aquela informação já está atualizada e ninguém precisou de mexer nisso. Então, assim, você juntando essas pequenas partes, né, uma operação do tamanho da nossa, isso acaba trazendo uma redução de custo muito grande. Então, assim, quem pensa, né, que, não, vou continuar fazendo do meu jeito aqui e tal, né, que fulano pega aqui no papel e faz e consegue fazer na planilha de Excel, às vezes pode estar perdendo muito dinheiro em função de você ter um pouco de trabalho de implementar um sistema desse, às vezes você tem até um custo, né, de desenvolvimento disso, mas isso no longo prazo, esses pequenos pedacinhos, quando você soma todos, eles podem fazer uma diferença muito grande no seu custo e isso reflete, é lógico, no seu preço também. E assim, traz a tão falada eficiência operacional, né, Irani? Acho que essa preocupação nasceu com vocês, sempre nos passando uma preocupação em deixar automático, e gera a tal eficiência operacional. E é difícil mensurar o benefício que ela promove, que, como você mesmo colocou, algo bem feito do início, ele vai criando consequências positivas em demais áreas, né? Um efeito cascata de algo muito bem elaborado, muito bem produzido, né? Quando eu tenho, por exemplo, rotinas de atualização de faturamento automática, é a certeza que eu não estou deixando de realizar a cobrança do jeito correto, né? Do jeito que foi designado, né? Assim como é uma garantia de quando de quando você de quando você eu não vou lembrar, cara.
Assim como é, assim como é uma garantia também, deixa eu liberar só retomar o que eu estava falando, mano. Sai da mente, cara. Vamos lá. Eu quero voltar um pedacinho do que você falou, Irani, enquanto o Bruno retoma aqui o pensamento dele. Eu quero saber de você como foi para os seus vendedores operarem ali o aplicativo. A gente ouve muito do setor, né, que o vendedor ali, ele meio atrapalhado, né, alguns ainda preferem o papel. Volta um pouquinho para mim, me conta como que foi essa experiência sua com seus vendedores? Bom, Como a gente já falou, foi um pouquinho mais fácil, porque eles não experimentaram o papel, mas como que foi? Você pegou ali não, pessoal que porque a vem de gente pegou mercado, como que foi vendedores isso? do mercado. Então a gente, a maioria dos vendedores nossos, no começo principalmente, a origem deles eram outros planos, né, de concorrentes nossos. Então não foi tranquilo assim para eles começarem a utilizar. O que que fez a coisa acontecer, né, e trouxe o resultado que a gente tem hoje? Em primeiro lugar, que não tinha outro jeito de vender. Então assim, se você quisesse vender trabalhando para a gente, você teria que utilizar aquele sistema, tá? Segunda coisa, o sistema é simples. Você tem uma jornada guiada, onde você clica passo após passo, após passo, após passo, e você vai chegar no final dela. Então não tem como você concluir a venda sem você ter chegado ao final, né? Então tem que ter falado o número de participantes, qual o plano que eu tenho, né? A forma de pagamento. Então, assim, são etapas que vão sendo abertas à medida que a coisa vai caminhando. E a gente teve uma grande ajuda do nosso gerente de vendas, que é o Wagner. Então, assim, o Wagner, ele é muito paciente, ele abraçou todo mundo, ele entendeu que a gente tinha esse déficit, né, de conhecimento, de resistência, né? Muita gente nunca tinha pegado um tablet na vida ali e nunca tinha utilizado um sistema automatizado para poder fazer. E essas pessoas hoje estão completamente inseridas nesse ecossistema digital. Então, assim, no começo não foi fácil, tá, de ser feito, mas quando eu falo no começo, a gente está falando aí de um período de 30 dias. Então, assim, depois de 30 dias a pessoa utilizando aquilo vira uma coisa corriqueira, né? E ela passa a preferir. Quando estava chegando na data da operação, né, que a gente tinha os 30 dias que a gente tinha dado para a Into colocar o negócio no ar, quando estava no 28º dia, ainda não estava funcionando perfeitamente, né? Aí o pessoal começou a cogitar, não, vou mandar imprimir os contratos, vamos fazer as propostas, até chegaram até a imprimir o negócio. Quando o negócio funcionou e os caras usaram a primeira vez, esse papel está até hoje engavetado lá, ninguém teve a coragem de pegar uma proposta em papel e levar para a rua para preencher. Por quê? Porque todo mundo vê ganho nisso aí. Agora, assim, é uma questão de convencimento mesmo, tá? Essa barreira cultural, né? Ah, que eu não sou bom com tecnologia, ou que eu não vou conseguir utilizar um tablet, né? Ela pode ser rompida se você tiver apoio, principalmente, da sua direção. No caso nosso gerente de vendas ajudou pra caramba nisso aí, porque realmente ele acompanhou todos de perto e às vezes saía no carro com os caras e ensinava os caras a utilizar. Então, assim, hoje isso já não é mais problema. O cara que já entra, os outros vendedores já acolhem ele e já colocam ele para poder utilizar o sistema, que é muito simples, né? Como eu disse, é só uma questão de sequência, de passo a passo. E isso chega a 100% da equipe, Irani? Que é 100% da equipe. Não existe venda hoje que é fora do ambiente digital. Gente, que máximo, que sonho de consumo. É porque Não, a mas só gente. estamos começando. Eu quero a empresa toda, assim. Então, assim, essa é É, só a primeira parte. aí eu digo isso porque, e é legal pegar o 100%, porque é comum a gente também ouvir que tem um determinado perfil de vendedor que não se dá, né, com questões de aplicativo, com questões de ferramentas digitais, e ele não quer. Então é bom saber que essas barreiras são transponíveis, né? Dá para vencer. São transponíveis e eu não vi ninguém voltar. Hoje eu tenho certeza que qualquer um deles que eu falasse que quer vender do jeito que você vendia antigamente, eles não vão querer. Isso é ótimo. Inclusive, eu lembro que a gente até fez lá no atendimento, né, para vender, na hora de gerar a parcela, a gente fez algumas regras também para deixar ainda mais simples, né, e menos burocrático na hora de gerar um parcelamento Isso, e isso. finalizar o atendimento, né? E foi um trabalho de refinamento, né, que a gente foi fazendo nas rotinas, porque como não tinha, vamos dizer assim, eu não tinha nenhuma experiência com, como você diz, no setor funerário, né, muito menos para poder vender, né, através do sistema digital. Cara, muito importante também é você ter uma pessoa, né, que acompanha esse sistema diariamente, não sou eu, tá? Essa pessoa que a gente tem lá é o Edmar, que ele está sempre em contato com vocês aí, então toda vez que ele identifica algum atrito na venda,
demanda, né, ele entra em contato com vocês e a equipe normalmente resolve isso de forma muito rápida. Então, assim, a gente parou muita aresta, né, desde o começo, né, o processo que era o original, né, hoje ele é muito mais ágil, mas em função de quê? Tem coisas que você só vai descobrir quando você estiver utilizando. Por isso que é bom você ter um bom pessoal, né, acompanhando na parte de TI, por exemplo, né, falando de interface mesmo, falando de front-end, que consiga identificar essas coisas, e o Edmar foi muito competente nisso aí também. Ele conseguiu colocar muitas coisas aí que conseguiu tornar o nosso processo bem ágil. Então, falando no que fez isso, né, ter o sucesso. Então, um bom gerente de vendas que tenha paciência, né, e que acolha, né, aqueles que têm mais dificuldade, mostra a Sim. importância daquilo ali, e você precisa também de um bom pessoal técnico, como a gente tem o Edmar, que é o cara que fica diretamente dentro do sistema, né, cuida diretamente dessa parte, consegue identificar esses atritos também e transmitir isso na linguagem que a gente entende aqui para poder conseguir aparar esta e fazer a coisa mais suave. Sim, um abraço pro Edmar aí, viu? Abraço, viu, Edmar? Obrigado, viu, Edmar deve cara? estar nos ouvindo aí. Sempre, se eu Um agradecer todo abraço dia para é ele. pouco. Edmar, a gente teve muitas conversas aí, principalmente no início da implantação, né? Falava comigo, falava com o pessoal da implantação, falava com o pessoal da sustentação, foi muito diálogo. E é bom a gente falar, né, que parece um mar de rosas, né? E não é, né? A gente sabe que implantar, ainda mais no digital, mas ele nasce, né, e acontece. Então, assim, muitas vezes eu vejo pessoas não entrarem em jornadas parecidas, estou falando em outros setores, outros ramos, tá? Simplesmente por achar que não é possível ou por desconhecer essas potencialidades, né, que a TI, que a tecnologia da informação traz para gente. Então, assim, muitas vezes o que mais falta é vontade de fazer mesmo, né? Coragem para poder colocar aquilo no ar. Mas, assim, como eu te disse, eu sou muito tranquilo com você do que eu sonhar, que eu acho que você realiza, cara. Então, isso que eu acho fantástico, sabe? Foi um casamento muito legal, porque quando tem uma visão muito clara, assim, da direção, por mais obstáculos que a gente enfrente nesse processo de implantar, a gente consegue superá-los. A gente consegue chegar até o final, porque a gente tem a direção apoiando, ciente que aquela visão é possível e que ela tem que chegar até o final. E assim, do nosso lado daqui, a gente está sempre muito alinhado com o interesse do cliente. Então, o cliente colocar ali como visão, a gente também entra e vai até o final com ela. Principalmente quando a gente está falando de automação, né, que muitas vezes é algo novo, né, ou regras de validação também são algo novo, muita coisa a gente fez para o Monte Santo. Então, nesse processo, a gente teve que validar para ver que funcionava, a gente teve um apoio também muito grande por parte deles para garantir que tudo aquilo que fez, de fato, estava funcional e estava operando. Mas até chegar isso num resultado bacana, né, que a gente tivesse convicção de que realmente estava bom, tem, vai e vem. Sim. Né? Mas aí isso resulta, né, hoje em dia a gente já usufrui de um cenário completamente automático, estabilizado. O Kirani trouxe ali sobre a liderança, né? Se ela tem essa visão, a gente consegue seguir. É muito importante ela passar isso ali para a equipe que está no operacional, que está no dia a dia, né? E transmitir essa segurança, né? Que a gente sabe onde a gente quer chegar, a gente sabe onde vai sair na outra ponta. Então, muitas vezes no meio do caminho, né, tá obscuro ali, tá confuso, as pessoas não estão entendendo, mas se a gente sabe qual é o resultado final e conhecer também essa parte do processo, né, que envolve experimentação, tem coisa que você testa mesmo, não dá certo, tem coisa que é suor mesmo, que você quer sentar e programar e codar e dar trabalho mesmo, mas ter isso funcionando, como eu disse, é um ganho para eternidade. Então, assim, enquanto a empresa estiver funcionando, aquilo ali vai estar trazendo, né? E aprimorado ainda, né? Com melhorias que vão vir no futuro. Muito bom, muito bom. Muito legal. Eu queria retomar o assunto da API, Irani. Sim. Para quem não é do mundo da tecnologia, é um pouquinho de humanas. Uhum. A API é quem ela consegue traçar ali uma comunicação sem intermediários. Eu posso falar assim para ficar menos Com técnico? certeza. Ela traça ali uma comunicação sem intermediários. E sem expor dados. Sem expor dados, com toda uma segurança, né? Principalmente quando a gente fala de rede bancária, né? Os bancos, eles são conhecidos por serem tradicionais, né? Não é mesmo? E eles também trouxeram essa transformação, né? Ou seja, além dos seus vendedores, e eu adorei a sua frase quando você fala, o meu vendedor preocupa em vender. Uhum.
né, em fechar a venda. A gente também tem do outro lado o seu operacional que trabalha ali na recepção dessa venda, desses dados, não se preocupando também com coisas básicas. Se eu usei o enriquecimento de dados no processo de cadastro, eu posso ficar despreocupada porque o meu boleto vai ser registrado no banco, Sim, né. os dados vão estar E lá. eu tenho Se a a minha venda foi API, concluída, esse então boleto vai ir. Com certeza. Um detalhe interessante ali também com relação às APIs é que para vários, não só para a parte de vendas, né? Vamos falar aqui do que a gente já está conversando com a Into. O nosso próximo passo concluída a parte de integração, né, da parte financeira, né, e do contas a pagar, existe API também para contas a pagar. Então você tem como você colocar dentro do seu sistema a forma de você pagar suas obrigações que já são lançadas no seu contas a pagar lá e você ter mais uma vez um ganho operacional, você ter um ganho de segurança, né? E hoje através da API é possível que você faça isso até sem precisar de entrar no home bank dos bancos. Então as APIs de pagamento que tem no mercado aí, você consegue já através da própria API você já fazer assinatura e já colocar. Várias formas tem de trabalhar isso. Para quem é mais conservador, o sistema pode mandar esses pagamentos para o banco e ele ficar pendente para o gestor, né, o dirigente ou quem for do financeiro, ir lá e fazer a confirmação pelo celular. Você ainda vai ter outros, além de você ter tido uma checagem, né, do pagamento com o que está lançado no contas a pagar, né, que está lá documentado, você ainda vai ter uma pessoa que vai poder chegar aqui, olhar e falar, não, isso aqui, tudo ok, ir lá e confirmar. À medida que você ganha confiança no sistema, você pode automatizar cada vez mais esse processo. Isso é um dos. Existem APIs de extratos, por exemplo. Você consegue colocar o seu contas a pagar e o seu contas a receber e linkar ele com o seu extrato para poder saber que o seu saldo que está lá está batendo com aquele movimento financeiro que você tem aqui. Isso, mais uma vez, vai aumentar a sua segurança e vai aumentar também a sua capacidade, né, de deixar os seus funcionários trabalharem com outras coisas. Cobrar inadimplente, por exemplo, isso é uma coisa que a máquina não faz melhor do que um ser humano, né? Agora, chegar e fazer um pagamento de um boleto, a máquina já faz isso muito melhor do que a gente faz como ser humano. Com certeza. Aí você falou de uma funcionalidade, inclusive, que a gente já iniciou sobre ela, né, de pagamentos, ao qual o sistema se conecta para pagar fornecedores, né? A outra parte. A gente vai fazer um episódio falando sobre isso. vamos. Isso é bem legal Mas também. é mais um assunto relacionado à tecnologia aí que a gente vai abordar e um assunto também muito interessante para dividir aí com todos vocês. Mas é isso aí, Dani. Essa parte de comunicação com os bancos evoluiu bastante, né? A gente tem visto o movimento aí da maioria dos bancos abrirem APIs para comunicação, de emissão de boletos. Alguns começaram agora a essa parte de pagamentos. Isso vai trazer um cenário muito bacana. Pensando em sistema pensando em automação, vai ficar muito mais interessante, né? E Principalmente seguro. nessa questão de conciliação que você comentou aí para o final, ela também vai ser muito funcional, né? A gente está com uma ideia de um produto que vai funcionar dentro do iVertex, chamado Smart Bank. Dentro dele, a gente tem emissões digitais automáticas, que é esse que já roda, que já funciona no seu projeto. A gente tem pagamentos realizados via API, na rotinas de contas a pagar, com fluxo de efetivação de pagamentos e até conciliações automáticas, né? É algo que eu tenho uma parte pronta, a outra parte que está em desenvolvimento. Isso tem muito valor. Irani, eu não sei se você tem esse dado, mas você tem ideia do quanto esse seu modelo de venda, ele evita cancelamentos? Porque a gente sabe daquele pessoal que faz a compra no impulso, Sim. né, e aí depois acaba que a geração ali do boleto, isso depois não segue em frente. Você tem ideia do quanto é assertivo? Você que é do universo aí de dados, você Então, consegue me quem explicar isso saberia pra responder gente? isso é o Wagner, que é o nosso gerente de vendas, tá? Você fez uma pergunta agora que realmente a gente não se preocupou em medir, porque a gente não tinha o parâmetro anterior, como seria com uma venda não digital, né, o cancelamento. Então, o único parâmetro que a gente tem é da venda digital, mas depois eu posso conseguir esse número e trago para você, sim. Em Legal, vai relação ao nosso ser percentual de cancelamento. Pelo interessante. menos nas etapas que eu estava participando lá do projeto, eu não vi muitos, tá? Vi raras vezes isso acontecer, mas aí quem vai saber falar isso para a gente depois precisamente é o Wagner. Perfeito. Muito bom. Outro processo que o Bruno trouxe aqui pra gente também ali
para trazer como bem automatizado, bem estruturado, porque você aproveita ali todo o seu modelo de venda, é quando a gente tem migração entre planos, né, Bruno? Uhum. Migração entre planos. A parte da portabilidade, né? Portabilidade, exatamente. Então o que acontece? Algumas vendas, né, elas são operadas considerando portabilidade. Portabilidade não necessariamente é uma portabilidade interna. Um cliente que já tem algum plano de assistência e ele quer contratar um novo plano. Assim como a gente tem muito esse modelo voltado para o modo de venda de plano de saúde, por exemplo. Sim, seguradoras em geral. E eles fazem isso, eles meio que consideram seus bônus ou consideram o fato de você já estar coberto anteriormente e te concede algum tipo de benefício porque você já tinha cobertura. Então, é uma ideia de que você não está contratando porque você tem um risco eminente que é usar, vai dar sinistralidade, vai dar gasto. Não, você está contratando porque você encontrou que ali é uma melhor escolha para você. Uhum. Né? Então, baseado nisso, o Evertex ele tem condições de ter regras de negócio que validam, né, se esse cliente que a gente está lançando uma venda aqui agora, se ele é um cliente que, por exemplo, já é o meu próprio cliente, por exemplo, eu tenho plano com ele e eu vou vender um cemitério, né? Ou ao contrário, ele tem cemitério, eu vou vender um plano, né? E eu posso ter uma condição diferente por ele já ser um cliente, ter um contrato comigo ativo na base. E o Evertex consegue fazer isso muito bem, porque dentro da base do Evertex o cliente é único. Né? Então eu consigo identificar ele com muita facilidade, independente de quantos produtos ele vai consumir, né? Ele é único dentro do sistema. E eu tenho vários produtos que ele tem ativo comigo, um contrato de plano, um jazigo, um contrato de cemitério, né? Como concessionário, um plano PET, e assim eu consigo identificar tudo que ele consome e executar validações sobre esses produtos que ele tem ativo para saber se ele tem alguma condição especial, né? Se ele tem algum tipo de bonificação, se ele fechar algum desses produtos da minha gama, né? Que eu ofereço. Isso é uma parte muito interessante. O Monte Santo, ele explora essa questão da portabilidade, né, Irani? Sim. Nós temos a portabilidade quando o cliente, né, ele tem um plano do concorrente, ele pode migrar esse plano para nós, né? A gente isenta ele de taxa de adesão e dependendo de quando ele estiver fazendo isso, também pode ter outros benefícios, tá? O interessante é que, dependente de ser portabilidade ou de ser um plano novo, né, o comportamento do sistema a partir daí é o mesmo. Então, assim, ele vai gerar as parcelas para o cliente de portabilidade sem a taxa de adesão, né? E para os clientes, aliás, do cliente com portabilidade sem a taxa de adesão e dos clientes sem portabilidade, clientes novos, né? Esse ele gera a taxa de adesão e depois as duas parcelas que a gente acordou. Isso que é feito tudo através do orquestrador, né? E passa dentro do mesmo processo. Ele é dividido logo na entrada, né? Então seriam 6 planos, né? Você tem 3 planos com portabilidade, 3 planos sem a portabilidade. Perfeito. E tudo isso hoje funciona automático, né? Hoje, quem Automático. valida tudo isso é o próprio sistema. O vendedor não tem que ficar buscando e encontrando regras ali, analisar o que está acontecendo. Ele não precisa se preocupar com as possibilidades, né? Com o CIS. O próprio sistema, ele consegue fazer toda essa leitura, né, Irani? Essa Isso é um jornada ganho assistido, né? de tempo ali, de execução muito grande, né? O vendedor, a partir do momento que ele entra na ponta de iniciar a venda, né, tudo da parte dele conclui-se no fechamento ali, quando a venda é concluída. A partir daí, essa parte do processo, né, da geração de boletos, de contrato e outras coisas, é totalmente automatizada. Muito bacana. Muito bom mesmo. Gente, só falar aí que vocês podem mandar perguntas, tá? O nosso chat está aberto, caso tenham algumas perguntas para fazer. Bruno, qual outro tema que você acha que a gente pode questionar aqui o Irani? Eu acho que era isso que a gente queria tratar, né? A gente queria tomar um tempo parecido com isso que a gente está tomando aqui mesmo. Não sei se o Irani quer dividir mais alguma coisa aí com a gente. Eu gostaria de ouvi-lo, se ele quiser dividir algo a mais. Mas acho que dos assuntos que a gente queria tocar hoje, para esse tema, acho que cumprimos a missão. Bacana. Não, pessoal, da minha parte, agradecer vocês pelo convite mais uma vez, né? E deixar o recado, né?
que o que me impressionou, tá, nesse nicho, né, nesse mercado, né, de segmento cemiterial, funerário, são essas possibilidades que a gente tem, né, de trazer uma inovação positiva, né? Quando eu falo inovação positiva, é não trazer inovação simplesmente pela inovação, né? É a inovação que reduz custo, a inovação que gera valor, né, e que acaba que lá na ponta o seu cliente vai ser o maior beneficiado, né? A gente tem condição de crescer em escala disso aí, se a gente tiver também condição de ter um controle sobre os nossos custos, ou mesmo até de você conseguir aumentar a sua margem de ganho. Mas a questão é que você tem hoje as ferramentas para você fazer isso, né? Nós temos as ferramentas para poder fazer isso, está tudo disponibilizado aí. Às vezes tem só que abrir a cabeça um pouquinho, né? E pensar a coisa de uma forma diferente, né? E vocês estando com a Intro, vocês estão bem assistidos, tá? O pessoal também, o que não deveria fazer também, eles falaram com a gente no começo, falaram, isso aqui foi poucas coisas, tá? Mas você chegou falando, isso aqui não pode dar, isso aqui não vai dar certo, isso aqui não funciona por causa disso. Então, com a boa assessoria, você consegue colocar a sua empresa, né? Vamos dizer assim, no modo mais enxuto, né? Mais produtivo, né? E com a maior rentabilidade que ela pode trazer para você. A tecnologia da informação, ela tem esse poder, né? De trazer isso para a empresa quando ela é bem usada. E é isso aí. E a gente tem o costume de achar que toda inovação ela precisa ser disruptiva, né? Ela Não, precisa ser aquela coisa de mover montanhas, e não é não, bem isso, a gente consegue começar pelo básico, né? é o tijolinho em cima de tijolinho, né? Vai aos pouquinhos, é isso aí. Irani, me conta outra coisa. Quais que são aí, onde está o Monte Santo hoje e o que que você está planejando para o futuro? Olha, o Monte Santo, hoje, a ideia inicial, né, é essa, de a gente colocar no mercado tá, um produto diferenciado. Então, não importa qual seja a sua classe social, sua classe econômica, todo mundo que entrar lá vai ter o mesmo grau de atenção, de dignidade, é isso que a gente quer entregar. A gente está hoje geograficamente localizado, né, entre três grandes cidades na região metropolitana de Belo Horizonte. A gente fica entre Neves, Contagem e Belo Horizonte, tá? Existem acesso dessas três cidades para o nosso cemitério e a gente prevê que essa operação nossa deve escalar bastante, tá? A partir desse mês. Por quê? Porque o cemitério vai ser inaugurado. Então a gente conseguiu colocar no ar aí 2.500 planos funerários sem ter o cemitério, né? E agora com o cemitério estando inaugurado e operacional, a gente acredita que essas vendas vão ganhar agora mais velocidade. Na hora certa, porque a gente teve tempo para poder fazer os ajustes finos, né? O processo está bem redondo e a gente consegue entrar com bastante tranquilidade agora nesse mercado. Os próximos passos, pessoal, na verdade, é a gente expandir a nossa operação, né? Então, inicialmente, o que a gente quer no Monte Santo é de criar todo esse fluxo, tá? Digitalizado, automatizado, tudo que for possível de ser automatizado, a gente vai automatizar. A gente quer que as pessoas cuidem de pessoas. Então, funcionário, ele está para poder atender, ele está para poder resolver algum problema, ele está para poder gerar valor para as pessoas. O que a gente conseguir automatizar, uma geração de boleto, uma conciliação, tudo que for possível de automatizar, a gente vai utilizar e a gente sabe que o seu sistema tem recurso para isso tudo, né? Então é só questão de sonhar e depois o Bruno resolve para a gente. Aí Exatamente, sim. você sonha, o Bruno fica por conta ali de arquitetar isso. Exatamente. Perfeito. E pode contar com a gente aí para isso, colocar Com isso em prática. certeza. E sabemos que também tudo que a gente criar de novidade aí nesse caminho, a gente também sabe que tem no Monte Santo um cliente que topa essa frente Pode inovadora, chamar. Pode né? chamar. E vamos colocar isso para funcionar. Pode chamar. Bacana, Irani, estou conferindo aqui só se tem alguma pergunta. Eu estou vendo aqui uma pessoinha com uma mão levantada, mas não consigo liberar aqui os áudios, tá? Então, quem quiser mandar pergunta, manda aí para a gente pelo chat, tá bom? Perguntas e respostas é o nome aí do Tem um localzinho. botãozinho específico, ele fica com a sigla PIR. Então não manda no chat não, manda lá no PIR lá. Nossa. Beleza. Mas é isso, eu acho que a gente não deve conseguir responder agora, senão a gente vai ficar esperando aqui. Mas o que cai de pergunta lá, depois, a gente arranja um jeito de respondê-los, para não deixar sem nenhum tipo de evolutivo. Gente, foi muito gostosa essa tarde, né? Esse pedacinho aqui, essa primeira experiência, Irani, foi bem legal essa troca, né? Chegou uma Conhecer um pergunta. pouquinho mais ali da operação.
Gostei Deixa eu muito ver também quem do está me pessoal. falando que chegou uma pergunta. Aqui, ó, o Vamos lá. Edmar. Olha o O Edmar Edmar aí. aí. Bruno, hoje com o NFC, será possível no app colocar a cobrança em cartão via Tap Pay? Possível é, né? Possível é. A gente está vendo aí o pessoal da Apple, pelo menos, tem veiculado muito, né, essa funcionalidade de Tap Pay. Eu vejo um potencial, sim, nessa ferramenta, tá, Edmar? Principalmente vocês estão vendendo já com o aplicativo, o celular na mão, o smartphone, tem tudo para fazer isso funcionar. Eu acho que menos gadget para o vendedor ficar ali no cinto, né? Não vai aparecer um bate-cinto pendurado celular, impressorinha Bluetooth, De maquininha da cartão. adquirente, né? Não, acho que ele tem chance de, com o celular, resolver a maioria dos problemas. Legal, vamos traduzir agora para o pessoal. Isso tudo, então, seria a gente fazer o recebimento aproximando o cartão de crédito, enfim, de débito, na tela do celular. Ele funcionando hoje ali como uma maquininha de cartão. O Tap Pay, ele dispensa o uso dessa maquininha que as adquirentes tanto veicularam, né? Que hoje qualquer pagamento, normalmente a gente encontra em qualquer estabelecimento. E aí ele consegue fazer isso pela tecnologia do NFC, que é o que o Edmar colocou aqui na pergunta. E aí basta aproximar ali, com a aproximação e autenticação de alguma biometria ou da senha, ele efetiva a transação. E funciona, me parece que funciona muito bem, né? Eu só tenho que ver se, de fato, essa tecnologia já alcança compatibilidade com a maioria dos dispositivos. Acho que são esses os desafios de algo que é muito novo. Sim. Né? Saber se realmente o alcance é tão bom a ponto de resolver o problema inteiro. Hoje o Irani ali, ele está na região da capital, né, de Minas, mas de repente isso pode ser ali uma questão quando a gente vai mais para o norte ou para outras regiões do Brasil em que a gente tem uma dificuldade ainda, né, com De rede. essas questões de infraestrutura, né? Mas essa colocação aí, você vê que não sonho sozinho na empresa, não. O Edmar sonha também. Então, essa questão que ele colocou é muito interessante. A gente pode evoluir isso aí depois, se vocês quiserem, tá? Muito bom, gente. Agradecer novamente a presença de todo mundo, quem acompanhou a gente ao vivo. Quem não conseguiu acompanhar tudo, daqui a pouco a gente lança aí no YouTube, né? Acho que foi muito produtivo. Saíram alguns insights já daqui, então, né? Vamos trabalhar nisso. E muito obrigada, Irani. Um prazer conversar Eu com que você agradeço, sobre esse pessoal. Foi assunto. muito bom. Muito obrigado. Pessoal, Fico à então, disposição, tá? e se tudo que a gente conversou aqui, né, serviu para você que está aí do outro lado, pensar em algo, né, de como utilizar, de como melhorar um processo, procure nossos consultores. Estamos ali de prontidão, tá, para atender as ideias provenientes do que vocês ouviram aqui e vamos fazer uma frente aí para botar essas ideias para funcionar. Né? Que o nosso motivo principal aqui é gerar esse turbilhão de ideias, né? Fazer com que essa comunidade nossa de clientes consiga entender o potencial que a gente tem, né? O potencial que essa ferramenta pode trazer, né? E produzir resultado, tá? Produzir resultado, isso para todos. Então a gente começou com esse tema, vai ter outros temas, né? A gente vai explorar esses assuntos e basicamente vamos seguir esse formato aí. Desculpa aí os deslizes do ao vivo, os apagões. Vamos lá. Tá? Mas para mim valeu também, gostei, foi uma experiência muito boa. Irani, obrigado novamente. Eu que Sempre um prazer agradeço, falar com pessoal. você. Tá? E um abraço aí para todos os presentes também. Abraço, pessoal. Obrigada, gente. Até a Obrigado. próxima. Até mais. Valeu, até mais.